Vamos lá, pessoal. Eu separei mais de 100 imagens coloridas para poder ilustrar a apresentação. Como introdução, o ser humano tem um conjunto de capacidades espirituais e parapsíquicas latentes. Isso independe de raça, de credo, de cultura. Simplesmente nós temos potenciais. Às vezes eles emergem, às vezes não. Se isso vai ser desenvolvido ou não, depende das condições de vida da pessoa, o que ela está buscando e uma série de coisas. Quais são essas capacidades latentes? Telepatia, clarividência, os chakras da gente, a mediunidade, e aí entram as saídas do corpo, que são faladas desde a antiguidade, notadamente no Oriente, aonde se trabalhava esse tipo de tema dentro das iniciações, não era um tema em aberto que a população pudesse estudar, era um tema dentro dos templos, passado de mestre para discípulo, no Antigo Egito, na Velha Grécia, na Velha Índia e na Velha China. Com o tempo, esse tipo de assunto foi transbordando a história e ele começa a aparecer no século XIX em diante, em algumas áreas que surgiram e começaram a publicar material em aberto. Porque se vocês tivessem na Europa até o século XVIII e procurassem um livro de vida após a morte numa livraria, você não acharia nada. Se você procurasse um livro de chakras, saídas do corpo, não acharia nada. Quando é que esse tipo de literatura aparece no Ocidente? Século XIX, a partir de 3 áreas. O surgimento do Espiritismo, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos e Allan Kardec, porque o Espiritismo não era esotérico, pelo contrário, ele trabalhava as ideias popularizando, então você encontrava livros de vida após a morte, por exemplo, no contexto espírita, nas livrarias em aberto, a partir do século XIX. Em 1875, surgiu a Sociedade Teosófica com a Blavatsky e o Coronel Wolcott. Depois deles, Leadbeater, Annie Besant, e aí começa a surgir farta literatura teosófica, também publicando temas de mortalidade da consciência e publicados em aberto. Então você tinha, por um lado, o espiritismo, por outro, a teosofia, inundando as livrarias com uma temática que até então era esotérica e que agora estava sendo aberta lentamente. Aí depois surge a parapsicologia, vão surgindo movimentos já no século XX, e esse tipo de tema vai se expandindo. Acontece que nós tivemos 2 grandes guerras, onde na Europa ninguém publicava nada nessa época, Londres em escombros. Então, quando passa o pós-guerra, a partir da década de 1960 em diante, na questão da saída do corpo, começa a aparecer muita literatura, porque pessoas que tinham saídas do corpo começaram a tomar coragem de escrever. E até então, o que se tinha no imaginário popular até aquela época? Alguém sai do corpo. Qual era o conceito? Deve morar no Himalaia. Alguém sai do corpo, deve estar dentro da pirâmide. Alguém sai do corpo, então ele é médium. Alguém sai do corpo, então ele é um iniciado numa tradição. Era isso que tinha no imaginário popular. Quando começa a pipocar literatura de pessoas na área urbana que não estavam dentro de templo nenhum e começam a narrar saídas do corpo, outras pessoas que também tinham aquilo começaram a falar e publicar temas. O que se descobriu então? Que pessoas das mais variadas áreas e tipos também tinham saídas do corpo e não precisava ser iniciado em nada, nem ser médio de uma filosofia qualquer. Era uma capacidade que emergia, espontânea em muita gente, tanto que os livros estavam aparecendo. Aí surge toda uma literatura na área de saídas do corpo, mostrando que era um fenômeno mais comum do que se pensava. Foi então aí, na década de 1970, eu vou fazer 61 anos o mês que vem, quando eu tinha 15 anos no Rio de Janeiro, onde eu cresci, depois eu mudei para São Paulo, eu comecei a ter essas saídas do corpo. Mas eu tinha um problema, não tinha ninguém com quem conversar. Para alguns que são mais experientes, eu não vou dizer idosos, que isso não existe. Existe experiência, certo, Mônica? Dona Tereza, certo? E, na época, a Mônica lembra, a gente lia Lobo Sangue e Rampa, que era o que tinha, não tinha muita coisa, né? Depois foram surgindo outros livros. Com 15 anos no Rio, eu comecei a ter saídas do corpo espontâneas durante o sono. Eu deitava para dormir. Eu não fazia nada, eu tinha 15 anos. E era um jovem normal. Eu ia à praia, namorava, ia ao cinema, gostando muito de rock progressivo e hard rock.
Pink Floyd, Yes, Led Zeppelin, sou apaixonado por essa música até hoje. E aí eu trabalhava no escritório de dia e à noite fazia o colegial. E aí eu deitava e dormia. Quando eu acordava, eu estava por cima da cidade do Rio de Janeiro, como se eu fosse um espírito livre, sem forma, olhava a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, de um ponto de vista de cima. Eu não sabia como eu tinha ido para ali, eu deitei para dormir e acordo ali. Você vai falar assim, isso não poderia ser um sonho? Não, estava tão consciente como eu estou aqui agora. E eu parado no ar, eu pensava assim, que coisa estranha, eu sei que eu estou dormindo, mas eu estou acordado. E se eu estou dormindo, como é que eu estou acordado? Aliás, cadê a cama? E eu não tinha dúvidas do que estava acontecendo, mas eu não sabia explicar o que acontecia. Daí eu senti uma sensação de queda abrupta e me sentia me fundindo no corpo com aquele solavanco, como se estivesse caindo de alta altura. Isso começou a se repetir várias vezes de forma aleatória. Quando eu entrei para 16 anos, que aí vai o tema de hoje aqui, eu comecei a experimentar um conjunto de sintomas e não tinha ninguém para me explicar. Que sintomas eram esses? O principal, eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum. Eu lutava com a tal da paralisia, e quando eu recuperava o movimento, eu estava assim, com uma taquicardia enorme. Eu sei que vários de vocês já tiveram esse tipo de experiência. Por favor, levanta o dedo para eu ver quantos. Você vê, a maioria, né? Então, na época, se falasse isso para alguém, você era discriminado. Porque cada vez que você fala algo para alguém, dependendo do conhecimento que a pessoa tem, cada um vai te dar uma explicação diferente. Então, você chega para alguém e fala assim, acordei essa madrugada no quarto e senti um troço. Aí a pessoa fala, eu acho que você está pirando. Aí um chega e fala assim, eu acho que você é médium. Aí o outro chega e fala, acho que o preto velho quer passar uma mensagem. O outro chega e fala, é o capeta. Aí o outro chega e fala, sua Kundalini abriu. Aí chega o psiquiatra e fala, toma um Lexotan. A mesma coisa, né? E no fundo, ninguém te explicou, Mônica, o que estava acontecendo. E sempre tem alguém com um livrão pesado de alguma área tentando te doutrinar, mas não tem ali como sair da paralisia, que era o problema que eu estava tendo, né? E outra coisa, às vezes, as pessoas, quando estão com medo, elas ficam ridículas. Porque quando você tem medo, as glândulas suprarrenais disparam uma carga de adrenalina, que é a autodefesa do corpo, para correr do perigo e enfrentar. Então, a adrenalina acelera o metabolismo, você fica pilhado para correr. Então, você acorda, você está com o metabolismo baixo, você estava dormindo, as ondas cerebrais estão baixas, você não consegue se mexer. Qual é a primeira reação instintiva? Medo. Medo faz disparar a adrenalina e o metabolismo estava baixo, faz assim abruptamente. Por isso que você estava paralisado e de repente, veja, acelerou tudo. Você não parou para fazer um test drive, que era isso aqui. Estou paralisado, deixe-me calmamente observar o que é isso. Você fez? Não, porque na hora que você se viu assim, a reação foi instintiva. E alguém vai rezar, mas não tem nada a ver com a paralisia. Outra coisa, você acorda no quarto, sente que no escurinho tem alguma coisa, e aí você fica com medo, né? A primeira reação é acender a luz, porque estando tudo claro, desaparece o medo do desconhecido, do escurinho. Só que tem um detalhe, supõe que tivesse uma entidade que é ela, ali. Como diria um amigo meu espanhol, Mônica, la entidad, la meia-noite. Porque o pessoal pensa que quando você fala de um espírito, que o espírito pulou o muro do cemitério de Aracaju, saiu da tumba 88 e veio deslizando até aqui, igual um The Walking Dead. Não, isso é uma pessoa que mora em outro plano, ela não mora no cemitério, né? Então, la entidad. Eu sinto que tem algo no quarto, tem uma entidade ali. Eu acender a luz, tira a entidade do quarto? Então, por que você faz isso? Outra, para piorar, Mônica, eu acordo, descubro que tem alguém no quarto, aí cubro a cabeça. Cobrir a cabeça, tira ela do quarto? Não, e pior, ela vem, atravessa a coberta e fica ali dentro com você. Então, as pessoas, elas reagem por medo e não raciocinam. Então, eu tendo essas paralisias, e é claro, eu tinha 16 anos, tinha medo, aí, até recuperar o movimento. Uma noite, eu acordei e não conseguia me mexer, como sempre, e dessa vez estava diferente, o movimento não voltava. E foi passando o tempo e não voltava. E eu ali na minha mente de adolescente, eu pensei assim, isso é a morte.
E você sabe, cabeça de adolescente, eu comecei a imaginar um monte de coisa. Amanhã meu pai vai acordar cedo, vai me ver aqui, vai pensar que eu estou morto, vai me enterrar vivo, meu Deus. Eu comecei a imaginar, minha mãe vai chorar, aquelas coisas de adolescente. E aí eu pensei assim, já que é a morte, eu não vou tentar me mexer mais, eu me entrego. Aí parei de dar o comando para tentar me mexer. Mônica, fiz uma prece de adolescente, tipo assim, ó meu Deus, eu não fumo, eu não bebo, trabalho de dia e estudo à noite, tentando passar por um garoto bonzinho na hora final, né? Na hora que eu fiz isso, assim, e parei de tentar me mexer, eu escorreguei pelo lado esquerdo, a sensação é essa, ó, escorreguei, virei no ar e olhei. Pela primeira vez eu estava vendo o meu corpo sem eu estar dentro. Eu parado, o corpo deitado, né? Pulei para dentro rapidinho, não dormi mais aquela noite. Na noite seguinte, eu usei inteligência, acordei novamente paralisado. E aí, eu usei inteligência, falei, não vou me mexer, vou fazer igual ontem. Fiquei quietinho, escorreguei para o lado esquerdo, parei e olhei. Aí, eu me lembro, eu cruzei os braços e falei, qual dos dois sou eu? E aí, é claro, a resposta era óbvia, esse sou eu. Aquilo que está deitado parece comigo, mas esse sou eu. Aquilo é um corpo vazio. Então, eu estava descobrindo que eu podia pensar sem o cérebro, que eu não era o corpo. E eu estava provando para mim. Aí eu fazia assim com a mão, pô, eu mexo essa, aquela lá eu não consigo mexer, então essa é a mão real, aquela ali é fake, é uma cobertura, que era o corpo. E aí eu comecei a me acostumar com esse tipo de experiência, porque era espontâneo, eu não fazia nada, simplesmente acontecia. O que eu descobri então? Que acordar paralisado, se eu não tentasse me mexer, ocorria uma saída do corpo. Como vocês não fizeram um test drive, quando vocês acordaram paralisados, que tal a próxima vez fazer o que eu fiz? Eu não estou te falando para você acreditar em nada, testa, faz um test drive. Estou paralisado, deixa eu ver se aquele cara estava certo. Não se mexe, fica quieto. Você vai ver o que vai acontecer. Isso vai abrir possibilidades para você ver a vida de outro ângulo. Com o tempo, eu comecei a ver pessoas que eu tinha ido ao velório aqui. 2 amigos meus do meu time. Mônica, morreu o quarto zagueiro do time, que jogava do lado esquerdo. Se misturou com tráfico de droga, assassinaram ele. 3 dias depois eu encontrei com ele. Ele jogava no mesmo time que eu, era o quarto zagueiro. E eu chorei muito, ele era meu amigo, era um negro alto, forte, talvez virasse jogador profissional. E 3 dias depois eu vi ele fora. Quando eu vi ele fora, aquilo me deu um choque de realidade, porque eu pensei assim, eu chorei tanto no velório e o cara não está morto, porque eu estava de frente com ele, falei, pô, tudo choro desperdiçado. Aí, 6 meses depois, morreu o lateral esquerdo, olha só, o quarto zagueiro que joga à esquerda, o lateral esquerdo morreu dormindo de colesterol alto, magérrimo, Mônica, colesterol alto, e esse não ficou legal, também vi ele do lado de lá. Aí, dessa vez, eu chorei pela metade, porque eu já estava escolado. E aí foi a última vez que eu chorei pela morte de alguém, porque eu estava vendo que eles continuavam vivos, e eu comecei a ficar preocupado. Primeiro morre o quarto zagueiro que joga à esquerda, depois o lateral esquerdo, eu era o ponto esquerda, eu provavelmente, Mônica, era o próximo da... Eu fui me acostumando e com o tempo eu comecei a ter as seguintes sensações que todos têm. Eu estava deitado cochilando entre a vigília e o sono, quando nitidamente eu tinha uma sensação de falsa queda. Você está cochilando e você faz isso aqui, ó, tá? Que é o deslocamento do campo energético. Tinha a sensação da aura dilatar. Deixa eu dar um exemplo. Sei que muitos de vocês aqui são reikianos, curadores prânicos e passistas. Quando vocês estão passando energia com as mãos, não dá a sensação que as mãos estão ficando grandes? Que, na verdade, é a dilatação da aura das mãos por causa do fluxo da energia. Ocorre que você deitado vai dilatar a aura inteira. Então, você está deitado, não consegue se mexer, dá a sensação que você está estufando. Aí alguém fala, ai meu Deus, vou fazer um Salmo 23. E aí ele estufa mais ainda. Porque não é questão de pressa ou não, não tinha nada de errado. E vibrações que eu sentia indo e voltando por dentro do corpo. Eu fui me acostumando e em casa eu contei para os meus pais que eu estava tendo saída do corpo, porque a essa altura eu fui procurar literatura que tinha lobo sangue rampa, uma coisa ou outra, eu já estava entendendo o que estava acontecendo e percebendo que eu podia desenvolver aquilo, eu estava lendo de tudo, de todas as áreas. Meu pai, materialista, não quis papo, fala, você está pirando. E a minha mãe, evangélica, disse que eu estava com o diabo. Minha avó era católica, meu pai materialista, minha mãe evangélica e 2 irmãos crentes de igreja diferente que não falavam comigo. Você tem uma ideia da nossa casa como era.
A minha avó era católica, minha mãe era evangélica. As duas se odiavam em nome de Cristo. Mônica, eu nunca tinha... Elas brigavam com a Bíblia na mão, porque uma era evangélica e outra era católica. E elas nunca concordavam com nada. Elas abriram uma exceção no meu caso. A única coisa que elas concordavam, garoto tá com o diabo. Era a única coisa... E eu cheguei então um dia em casa, minha mãe estava com a tesoura, espalhou meus livros sobre a cama e iria picotá-los em nome de Cristo. Eu já um adolescente forte, você sabe que adolescente é radical, marrento. Peguei a Bíblia na minha mãe, peguei um facão. Eu já era um jovem forte. Se você encostar nos meus livros, eu vou picotar a Bíblia e vou tacar fogo. E outra, eu ia fazer... Mônica, adolescente, você sabe como é. Minha mãe sabia que eu ia fazer. Ela largou meus livros e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do diabo. Ok, nunca mais eu toco na tua Bíblia. Estamos acertados? Mexeu ali, eu mexo aqui. Falou, tá bom. Então, de hoje em diante, eu desisto e te entrego para o diabo. Você tem uma ideia do que o fanatismo religioso faz com uma pessoa, né? E depois, com o passar dos anos, minha mãe ficou minha amiga e entendeu tudo, porque ela não entendia o que estava acontecendo. E o meu pai está com 91 anos, a vida inteira, dizendo que não acreditava em nada, Mônica. Recentemente, descobri que ele tem medo do escuro. E aí, fui conversar com ele. Cara, você é um homem que trabalhou com imprensa, inteligente. A vida inteira você disse que não tinha nada. Então, se não tem nada, não existe nada no escuro para você ter medo. Ele falou, eu sei que não tem nada no escuro, mas vai que tem. Então, eu descobri que muita gente que se diz materialista, na verdade, criou uma zona de conforto para não ter que pensar em algumas coisas, porque pensar dá trabalho. Meu pai fez isso, ele ficou numa zona mental de conforto, ele diz que não existe, porque se ele ultrapassar a barreira do limite dele, ele vai ter que redimensionar a vida inteira e isto era um problema para ele. Bom, resumindo, eu fui desenvolvendo essas saídas do corpo, a mediunidade, a parte do yoga, eu fui juntando tudo que eu podia e me acostumando muito com esse tema. Então, eu comecei a dar palestra com 19 anos. Eu estou com 61, esses anos todos, trabalhando com isso. Então, vou apresentar, a partir de agora, uma série de imagens, eu vou explicando à medida do possível, porque não é um curso para levar horas que eu possa aprofundar. É para dar um panorama geral para vocês que também têm saídas do corpo, se sintam aconchegados. O tema é muito legal, você não está maluco e também não é o capeta. Simplesmente uma capacidade que emerge, que não tinha gente explicando antigamente e hoje tem, graças a Deus, tem outras pessoas também falando sobre isso, e é um dos temas mais legais que eu conheço, porque liquida o medo da morte aqui na sua mente, porque você percebe as coisas de um outro jeito, isso muda a maneira como você olha a vida agora. Fora isso, você vai ao banheiro como todo mundo. Agora, a saída do corpo, ela te abre o plano espiritual sem ser pela morte, enquanto você ainda está vivo. Primeira coisa, se acostuma com o plano espiritual. Então, você sabe que os espíritos não são bolinha de gás nem luz violeta. São pessoas que moram em outro plano. E pessoas você interage. E assim como na Terra, você procura interagir com pessoas sadias e procura evitar pessoas negativas. Espiritualmente, o que se pensa numa saída do corpo? Qual o possível contato que você gostaria? Com seres que possam acrescentar algo que na volta você possa melhorar. Não é só uma brincadeirinha mística de lá do lado de lá. Porque isso muda parâmetros e aí a maneira de ver a vida vai, consequentemente, mudar. E uma última coisa, se você estiver no hospício e você estiver lúcido, os malucos vão te estranhar. Os loucos vão se juntar e falar assim, olha ali a Mônica e a Margarete, são estranhas, porque estão lúcidas. Então, nesse planeta, com 8 bilhões de pessoas, se você falar algumas coisas em aberto, os loucos te olham estranho. E em casa, a confusão já começa ali. Porque a família está unida vendo Big Brother na sala. Veja, família unida vendo Big Brother na sala. Você vai para o seu quartinho, acende um incenso de sândalo, está lendo um livro de vida após a morte e põe lá um canto de Shiva, né? O Namah Shivaya, né? O Shambho. E aí, lá na sala, um parente teu comentando com os outros parentes fala assim, ele está estranho, não podia estar com nós aqui, vendo o Big Brother de forma normal, como família. Olha bem. E agora está mexendo com macumbaria, não é assim? E aí,
A sua família não sabe a diferença do incenso para um defumador. Aí a fumacinha do incenso de sândalo passa por baixo, alguém fala, tá aí, botou defumador, olha só. E aí, quando fala, ô Xambô, para Shiva, o teu pai lá na sala, meu Deus, chama Xangô. Então, e aí começa todo mundo a dizer que você está maluco e endemoniado, e você é o único lúcido ou lúcida naquela casa. Então, é assim que as coisas são. Desenvolva alguma forma. Opa! Desenvolva alguma forma de mexer com tudo isso, mas sem perder o equilíbrio do dia a dia. E a maior prova de que você não está maluco é que você é sadio no dia a dia. E meus amigos chegavam e falavam assim, você não está maluco não? Eu falei, não estou não, estou mais lúcido que você. Mas isso aí não é algo estranho? Não, você usa maconha, eu não uso. Eu trabalho, você não trabalha. Eu estudo, você não estuda. Qual de nós dois é o estranho? Outra, eu ganhei a moça que você não ganhou. Quem que é o estranho? Então, eu era normal demais para ser chamado de estranho. O que eu descobri? Para uma árvore para cima, tem que estar bem enraizada. Então, eu descobri que para poder aprofundar o lado de lá, eu precisava estar bem do lado de cá, para equilibrar. Porque se a gente está encarnado, tem algo a aprender aqui. Então, Mônica, você vai adorar essa, Margarete. Quando alguém acha que está muito iluminado ou espiritualizado, isso é um momento de grande perigo, que é o ego dela jogando ela lá para cima. Então, tem uma coisa que aterra a pessoa, pode ser o Buda, na hora que vê, vai tremer. O boleto. Mônica, o boleto é invencível. Você tem uma entidade obsessora, você dá um passo, ele vai embora. Você dá um passo no boleto, ele não some. É o pior tipo de assédio do boleto. E aí alguém fala assim, eu sou iluminado. Ah, tudo bem, vai ali e paga. Então, o boleto avisa ela de que ela está encarnada. E o fiscal do imposto de renda é o obsessor mor. Ele chega e fala, e aí, você não acertou. Então, para manter o pé no chão, existe o boleto. E se nem isso adiantar, pensa, você é obrigado a ir no banheiro todo dia. Na hora que você está no banheiro, é o chakra da base em ação, não é o coronário indo para as estrelas, é o chakra básico indo para obrar, que é a conexão com o vaso sanitário, que é o trono. Então, na hora que você for ao banheiro, fala assim, como é que eu sou tão iluminado e sou obrigado a fazer isso aqui? E outra, o excremento que você soltar não cheira sândalo. Pode ser o Buda, aquilo é excremento normal. Então, não há iluminados. Existem pessoas trabalhando, encarnadas, lutando todo dia para crescer. Então, quando alguém se acha muito iluminado, um simples boleto põe ela no lugar dela. E nós temos muitos boletos. Parece que toda hora vem um aviso dele. Bom, vamos lá. Como está claro, as imagens não vão aparecer... Ah, é verdade. Como está claro, as imagens não vão aparecer tão legais. Dá para ver? Dá. Aqui a gente tem o corpo humano, aqui, ó. Espera aí. Ó, o corpo humano e o corpo espiritual se desprendendo temporariamente. Isso configura, então, uma experiência fora do corpo que, ao longo da história, ganhou muitos nomes. Modernamente, projeção da consciência, que é a capacidade que a pessoa tem de se projetar de dentro para fora do próprio corpo. Esse fenômeno foi estudado ao longo do tempo por muitas áreas diferentes, só que cada área chamava por um nome diferente. Olha os principais nomes que vocês encontram na literatura do tema: viagem astral, projeção do corpo psíquico, experiência fora do corpo, viagem espiritual, viagem fora do corpo, emancipação da alma ou desprendimento espiritual. Pode chegar alguém e falar assim, voltinha no além, voadinha no astral. Os nomes que foram surgindo são muito variados. Eu vou chamar de experiência fora do corpo para poder facilitar a linguagem, tá? Bom, aqui a gente tem um mapa de ondas cerebrais. Quando você está na vigília, você está em ondas beta, olha o vermelhinho curtinho, significando você está prestando atenção nas coisas. Porque quando a gente está na vigília, os 5 sentidos levam nossa atenção para fora, para você vivenciar a vida e a matéria. Aí você vai e fecha os olhos e começa a relaxar. Neste momento, a atenção que estava voltada para fora, ela se volta para dentro. Então, o padrão de atividade cerebral, ele vai lentamente descer um pouquinho, mas ainda não é o sono, é um estado alterado de relaxamento, que seriam ondas alfa. Olha o amarelinho mais espaçado, ó. Quando você cai no sono, você entra em ondas teta, ó, mais espaçado. Sono pesado, ondas delta, mais espaçado. Então, olha a vigília
relaxamento, sono leve e sono profundo. As saídas do corpo, elas tendem a acontecer no sono leve mas a pessoa pode sentir um monte de coisa já no estado alterado. O que não vai dar para ela fazer aqui. Por exemplo, esse momento, sua atividade está toda para o plano físico. Aí alguém fala, mas eu conheço alguém que sai acordado, não sai acordado, ele está de olho fechado, relaxado. É que a pessoa nem sabia o que eram ondas cerebrais. Então, esse é um dos fatos que leva a gente a entender os mecanismos do cérebro. Bom, aqui algumas imagens desta saída, onde um corpo sutil se projeta temporariamente para fora, e aí as perguntas que todo mundo tem. A gente não pode se perder e não conseguir achar o caminho de volta? Pode entrar uma entidade no meu corpo enquanto eu estou fora? Tudo isso as pessoas falavam como mito. Nada disso é verdadeiro. Eu trabalho esses anos todos aqui e alguém fala assim, mas eu já ouvi dizer que morreu gente que saiu do corpo. Ora, a morte é uma saída do corpo. Ué, isso é óbvio. Você um dia entrou, você um dia vai sair. Então, a morte é a última saída. Agora, às vezes alguém fala, mas eu soube de pessoas que foram e não voltaram e o corpo morreu. E de que isso é perigosíssimo. Se saída do corpo fosse perigosa, não existiria livros sobre projeção astral. Os autores teriam morrido, como é que eles voltariam para escrever? Gente, que babaquice! Eu trabalho com isso esses anos, até agora eu não morri disso, mas eu descobri algo pior. Eu vou morrer porque eu estou dentro do corpo. Porque aquilo que entra um dia sai. Sair não te mata, mas está dentro de um corpo, vai te matar. O lugar mais perigoso do universo, dentro do corpo, sujeito à morte desde que nasceu. E você está com medo de uma saída? Não é a saída do corpo que vai causar a morte, é a morte que vai causar a saída no dia final. E outra coisa, alguém fala assim, mas eu ouvi dizer que alguém sai do corpo e vê uma entidade em cima pesada. Repara, vamos pegar um exemplo? Pegar o Fábio. Suponha o Fábio está num dia terrível, ele está muito irritado, sacanearam ele, e ele não é assim, mas aquele dia ele está terrível. Semelhante atrai semelhante. Uma entidade aqui de Aracaju encostou nele porque ela também é irritada. E encostou, está o dia inteiro junto dele. À noite ele vai deitar. Se ele tiver uma saída do corpo, quem que ele vai ver? O sujeito que já estava grudado desde cedo. Só que durante o dia, o Fábio não viu o cara. Na hora que ele sai, ele vê. Como ele está vendo só na hora que ele sai, ele acha que a entidade veio porque ele saiu. Não, a entidade já estava grudada desde cedo. Então, sair do corpo não atrai espíritos. O que atrai espírito é o que você pensa e sente no teu dia a dia. A saída do corpo só te mostra a consequência disso tudo. Mas como você não sabia, quem é que leva a fama de um ataque espiritual? Ah, foi porque eu saí. Mas você já estava assediado dentro. A saída permite ver, passar energia e ainda desobsidiar. Sair do corpo não traz obsessão. O que traz obsessão é o desequilíbrio seu mental no dia a dia. Porque é bom clarear essas coisas e com lógica, com embasamento, para tirar esses mitos. Vamos lá. Uma saída do corpo natural, ó, você está vendo aqui o chamado corpo sutil, tá? Entrando em outro plano, vamos chamar assim, tá? São imagens, é pena que está muito claro, mas dá para ver. Tá. Esse corpo sutil é dotado de alta plasticidade. Quando você fala plasticidade, é a capacidade de tomar formas. Eu pego um plástico e derreto, coloco no molde quadrado. Aí ele seca. Quando eu tirar, está quadrado. Derreto o mesmo plástico, coloco no molde redondo, secou. Quando eu puxar, está com a forma do molde. Conclusão, o corpo sutil é dotado de alta plasticidade. Como está anexado a um corpo humanoide, como molde, na hora que ele sai, que forma ele teria? A duplicação da forma humanoide, porque a mente está condicionada com a forma. Desde pequeno, você olha para o espelho e vê esse rosto refletido, você fala, esse aí sou eu. Que cara você acha que vai ter na hora da saída? A de sempre, por reprodução do condicionamento, está encarnado. Só que, como é um corpo sutil, como você está vendo aqui, ó, tomando a forma humanoide, e a pessoa fala, eu sou este homem ou esta mulher fora do corpo, humanoide. Mas e se a pessoa pensar assim, não, eu sou um cidadão ou cidadã do universo, temporariamente encaixado num corpo humano. Eu não sou sequer humano, eu estou humano, homem ou mulher, no momento. Eu sou uma consciência. Nesse instante, ela está quebrando o condicionamento de que ela é humanoide. O que vai acontecer? Como o corpo astral é dotado de alta plasticidade, ele vai tomar um formato energético. Então, a forma que a pessoa tem lá fora é humanoide, mas ela pode alterar de acordo com a mente. Sabe aqueles espíritos atrapalhados
que você vê deformado, a mente deles está desequilibrada, a forma astral desequilibra. E seres elevados que não têm nem forma humana, eles não reencarnam há tanto tempo, o que teria forma humana? Então, para nós, encaixados na matéria, a tendência é reproduzir a forma humana, mas podendo tomar uma forma mais energética também. Bom, aqui você está vendo essa plasmagem do corpo astral mudando, tá? Pode aparecer de forma mais compacta ou de forma mais rarefeita, translúcida, como vocês estão vendo, tá? Bom, aqui, Paulo de Tarso escreveu 2 cartas aos Coríntios, né, pessoal? E aí alguém pergunta por que ele não escreveu a 3ª carta. Descobriu que o pessoal não sabia ler. Mas nas 2 cartas aos Coríntios, o Paulo de Tarso revelou um negócio. Por que isto é importante para vocês aqui em Aracaju? Eu, estando em São Paulo, metade da vida no Rio, eu já sofri pressão religiosa. Para vocês aqui, a pressão ainda é maior, porque está num centro menor, muito bonito aqui, mas menor do que São Paulo ou o Rio, que é uma coisa mais cosmopolita, então todo mundo se acostuma com tudo. Mas num lugar menor, a influência religiosa ela é mais exacerbada. Pode ser que você sofra pressão na família. Quando você tiver pressão, use a própria Bíblia para se defender, como eu fiz para me defender da minha mãe. Quando eu descobri os trechos de saída do corpo, a minha mãe levava um pastor em casa para tentar me exorcizar. E eu detestava aquele homem. Imagina, eu adolescente gostando de rock e um pastor dizendo para minha mãe que eu estava endemoniado. Mônica, você vai lembrar dessa. Eu não sei se a Margarete pegou essa época. Tinha um mito na década de 70, que você pegasse um disco do Led Zeppelin de vinil e girasse ele ao contrário, ele falava o nome 666. Vocês já ouviram isso? Gente, o dia que eu comprei o disco Physical Graffiti do Led Zeppelin, que tem a grande música Cash Me, que eu cheguei todo contente em casa, livros espirituais na bolsa e o Led Zeppelin aqui. Minha mãe, além dos livros do capeta, ele trouxe o diabo em forma sonora, que era o disco do Led Zeppelin, que era um mito, não tinha nada disso, né? Então eu descobri os trechos da Bíblia que tinham saídas do corpo. O pastor parou de encher o saco, porque para desdizer o que eu estava dizendo, ele teria que negar a Bíblia. E aí não tinha como. Gravem, ali está o capítulo e versículo para vocês se armarem. Quando eu digo armar, não é para atacar ninguém, mas para se defender da ignorância. Porque, eventualmente, alguém vai te falar, ó, você está com o capeta. Eu falo, não estou com o capeta, você que é ignorante. E claramente, colocar pratos limpos. Dá uma olhada. Ó, Coríntios, vamos lá. Coríntios 1, capítulo 15. Gente, marca para vocês terem. Versículo 44. Ó, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Olha o que o Paulo de Tarso está falando. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Tá? Conclusão. O termo corpo espiritual, que muita gente leiga pensa que é do espiritismo ou do ocultismo, é paulino, é cristão. Aí eu falava assim, pastor, o senhor não disse que corpo espiritual era coisa do capeta? Então Paulo de Tarso está endemoniado. Ali, ó. Foi ele que criou o nome. Agora, melhor, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2. Olha só. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Gente, se o tal cara foi ao paraíso, ele teria ido com o corpo físico ou corpo espiritual? E para um cara que em Coríntios 1 já tinha nomeado o corpo espiritual. E você deve ter notado que a expressão fora do corpo, ela está aqui duplamente, ó, se fora do, ó. E novamente ele repete aqui, ó, se fora, porque ele sabia que para o tal homem lá em cima, o corpo humano não poderia ir. Paulo de Tarso é dos nossos, pessoal. Tá? Ele está narrando saída do corpo claramente. Agora, tem aqui Atos dos Apóstolos, que é o Lucas, o médico. Olha que lindo. Capítulo 22, versículo 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Vocês querem mais o quê? Né? Cuidado, algumas Bíblias modernas alteraram esse trecho. Aonde está assim, fui arrebatado, está assim, entrei em êxtase para tirar a saída do corpo. Tanto que vários evangélicos chamam de arrebatamento, baseado nesse trecho. Ezequiel, esse aqui, Mônica, é o patinho feio da Bíblia. Ninguém cita ele, porque foi o maior médium da Bíblia. Ele tinha fenômenos paranormais, mas eu acho que ele era fiscal do imposto de renda, porque ele era muito metódico, ele era muito chato, dá uma olhada.
Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês. É chato, não é? Tá. Isso está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Olha que espetáculo. Estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Se ele está com os anciãos, era uma reunião espiritual. Quando ele diz, a mão de Deus desceu sobre mim, desceu uma luz sobre ele. O que acontece? Essa luz era como uma coluna. E olhei, e eis uma semelhança como o aspecto de fogo. Desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo. E dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto do resplendor de cor de ambas. Ou seja, ele está dentro de uma coluna. De dentro da coluna, Mônica, vai sair uma mão. E essa mão puxa ele pelo cabelo e leva ele lá para cima. Olha só. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito, quer dizer, o Espírito era o dono daquela mão, a mão tinha um dono, né, gente? E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Ou seja, sai uma mão de dentro da coluna, pega ele pelos cabelos e leva. Pergunto, levou o espiritual ou o material? O espiritual. Então a Bíblia está assim de trechos, de se a gente está com o diabo, esse pessoal todo também está. Vamos lá. Essa aqui é a melhor de todas, Mônica. Apocalipse do João, capítulo 21, versículo 10. E levou-me em espírito. Se foi em espírito, o corpo não estava junto. A um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Leia de novo. Aquela cidade, ela subia da terra para o céu ou descia do céu para a terra? Leia. A cidade está subindo ou ela está descendo? Olha aqui embaixo, ó, gente, ó. Mostrou-me a grande cidade. Vamos fazer aqui uma interpretação. Me dá uma ajudinha, vem aqui. Ele é o João. Foi arrebatado. Aí trouxe aqui e do alto do monte o ser está apontando a cidade lá. Não é isso? Tá. A pergunta que eu faço: esse ser está mostrando a Jerusalém material ou uma cidade astral por cima? Pode encostar lá. Leia de novo. Veja. E levou-me em espírito a um grande alto monte, levou ele até uma montanha, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A cidade está descendo ou está subindo? Se ela está descendo, é uma cidade astral por cima da cidade material, que era a santa Jerusalém, não a profana. Mônica, há 2000 anos, a descrição de uma cidade astral, muito antes do André Luiz, é a nosso lado dos judeus. Está na Bíblia. Tá? E outra, não sou eu que estou falando, pega a sua Bíblia e confere e tira a sua própria conclusão. Vamos lá. Bom, ao longo da história, muitos nomes foram surgindo para nomear esse corpo sutil que se projeta. Corpo espiritual, Paulo de Tarso. Esse homem aqui no século XVI era um médico e alquimista, se chamava Paracelso. E o Paracelso tinha uma teoria: o espírito é puro. Quando ele vem encarnar na matéria, ele precisa de algo intermediário que o prenda na matéria. Então ele dizia, quando o espírito se solta da mente pura, antes de entrar no corpo, ele se reveste de luz estelar, criando um campo energético para prendê-lo ao corpo. Então ele imaginou, descendo da mente pura, antes de chegar na Terra, passa-se pelo plano astral. A palavra astral do latim astrum, estelar. Então ele cria a expressão plano astral e depois corpo astral, posteriormente projeção astral e por corruptela viagem astral. Então, ele é o pai da criança da nomenclatura ocultista ocidental. Esse era o Paracelso, século XVI, esse é um dos livros dele. Está aí, ó, astral, do latim astrum, estelar. Foi daí, então, que surgiu a expressão corpo astral e depois projeção astral, que durante muitas décadas vigorou na área de saída do corpo. Então, corpo espiritual para o Paulo de Tarso, corpo astral para o Paracelso, mas é a mesma coisa. Conhecem? Novinho, olha. Século XIX, Allan Kardec, que era um discípulo do Pestalozzi, um pedagogo chamado Denisard Rivail, foi numa sessão espírita, um mentor acoplado num médium falou: olá, Allan Kardec. Ele falou: meu nome não é Allan Kardec. E aí o espírito falou: eu conheci você numa outra vida como sacerdote druida do povo celta. Você era celta, seu nome era Allan Kardec, e ele adotou o pseudônimo. Então, o nome Allan Kardec é pseudônimo celta, né? Eram os celtas que estavam na Europa 2000 anos antes. E aí ele começou a pesquisar esses fenômenos
aqui ele já mais maduro, até que em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular do Espiritismo, né, onde abriu-se um movimento muito sério, tá? E o Allan Kardec também falava de um corpo sutil, mas ele não podia usar o nome corpo astral, que os ocultistas usavam, nem o nome corpo espiritual, que era da Bíblia. Ele então criou um nome, perispírito. Tá? Quando você fala peri, você está falando envoltório, película. Você fala assim, ó, comprei isso aqui, passa um papel, passa um plástico, quer dizer, passa um peri, um envoltório. Quando você fala periferia, em torno da... Então, peri, em torno. Quando você fala perispírito, envoltório do espírito é em torno do espírito. Conclusão, perispírito é o mesmo que corpo astral, é o mesmo que corpo espiritual. Essa nomenclatura ela muda de acordo com cada área. Só que cada pessoa presa numa área só, acha que só o nome da área dela é que está certo. E muitas vezes confunde com os outros achando que é coisa diferente. Estou te dando dados históricos. É a mesma coisa com nomes diferentes. Dentro da teoria espírita, se fala do espírito puro e o corpo humano. Entre os dois, o perispírito, que é o que o Paracelso falaria. Matéria, espírito, corpo astral, o intermediário. Mesmíssima coisa com nome diferente. Já na série Nosso Lar, do espírita André Luiz, no século XX, ele deu um upgrade na nomenclatura kardecista, que era do século XIX. Ele passou a chamar de desprendimento espiritual, que era o nome que Allan Kardec chamava Emancipação da Alma, onde você pode conferir. Anote, Livro dos Espíritos, capítulo 8, a partir da pergunta 400. Ali é chamado Emancipação da Alma, que é a saída, que o André Luiz chamaria de desprendimento espiritual. E onde o Allan Kardec chamava perispírito, André Luiz passou a chamar de psicossoma. Aonde você vai ver isso? Evolução em dois mundos e nos domínios e mecanismos da mediunidade. Aonde ele troca a expressão perispírito pela expressão psicossoma, que seria do grego psique, que é alma, soma, que é corpo. O corpo da alma ou corpo psíquico, que é um nome mais arejado, realmente, do que o perispírito do século XIX, do Allan Kardec. Antigo Egito, esse corpo espiritual era chamado Ka, o duplo espiritual. Então, temos fragmentos do hermetismo clássico do Egito, aonde tinham as iniciações clássicas, né? Aliás, um dia, Fábio, Tiago, eu trago para cá uma palestra sobre o Antigo Egito, as saídas do corpo no Antigo Egito. Uma palestra linda também. Aí eu explico quem era o Tote, o Anubis, o Hermes e um monte de gente daquela época. Olha só, isso é um papiro a egípcio original. Esse papiro aparece reproduzido em vários livros de projeção astral. Aqui você está vendo a múmia, um pássaro com cabeça humana e uma lanterna. Era uma metáfora. A múmia é o corpo humano. O pássaro é o corpo astral, porque tem a capacidade de fluir para cima, né? Então, por metáfora, o corpo físico e o corpo astral. A cabeça é humana, mostrando que é uma pessoa. Agora, o que é essa lanterna entre os pés? Se dizia, por metáfora, que o duplo, quando saía, tinha uma lanterna entre os pés. Para quê? Para projetar um facho de luz para trás, para encontrar o caminho de volta para o corpo. Esse facho da luz seria o que para vocês? Cordão de prata, que a gente vai ver já já. Então, eram metáforas que eles usavam no esoterismo daquela época. Outra coisa, quando você sair do corpo, a primeira coisa que você faz, olha para baixo e vê se tem lanterna. Se não tiver, já era. É uma brincadeira que eu estou fazendo em cima de uma metáfora antiga. Bom, não sei se está para ver, o corpo humano deitado e o corpo espiritual aqui, ó. É dentro de um templo egípcio, uma projeção de um iniciado dentro da câmara da iniciação. Na China, esse corpo espiritual é chamado corpo de Qi, Qi, a força vital em chinês. E aí nós temos os desenhos taoístas, veja, da saída do corpo, desde a antiguidade. Olha só, os monges chineses. Você vê, Mônica, é o que eu falo, né? Aí, os caras evoluíram, tudo tem um chakra umbilical bom. Estava conversando com a Mônica. Chega alguém e fala assim, você está gordinho? Não, isso é um tonel de ectoplasma, é médio de doação. Né? E toda vez que eu venho aqui para Aracaju, o tonel aumenta. Eles me puxam de comida. Bom, já na Índia, corpo prânico, que vem da palavra prana, sopro vital, né?
E aí temos as saídas do corpo clássica dos iogues há milhares de anos. Porém, naquela época, nada disso era passado em público. Hoje a gente está tendo uma visão histórica para ter uma visão de conjunto. Aí, uma pintura tibetana. Olha só, na pintura, Mônica, no próprio quadro, olha, uma saída bem definida. Os xamãs dos vários povos nativos do mundo inteiro vêm falando há milênios que o xamã vai para fora do corpo conversar com os guias. Então, hoje nós temos no xamanismo internacional, ó, o xamã indo lá consultar com os guias. Veja só, olha, a xamã dormindo, olha o corpo astral com o animal de poder, fora do corpo. E aqui, o corpo astral dela fundido com o animal de poder dela. Às vezes chega alguém e fala assim, você não pode ter lido isso e imaginado? Gente, eu não lia nada, eu tinha 15 anos. E outra, os índios leram o quê? E falam nisso há muito tempo, né? E outra, morando no Brasil, um lugar onde se matou muito índio, e muitos negros traficados para cá. Eu pergunto, numa eventual saída do corpo, seria normal encontrar um índio desencarnado no astral do Brasil? O que você acha? Assim, perspectiva, possibilidade. Alguém fala, sair do corpo e vir um índio. Isso seria normal no astral do Brasil? Sim. Seria normal em Londres? Não. China? Não. Então, por isso, não tem mensagem de índio preto velho no espiritismo. Allan Kardec era francês. Se ele estivesse no Brasil, ia ter o pai Joaquim também na mensagem. Sim. Tem que usar a inteligência para poder entender os meios e as épocas, né? Aqui, você sai do corpo, você vai encontrar um índio, um negro, de vez em quando você vai encontrar um hindu, mas a tendência de encontrar alguém que já está, ela é maior, porque já está. E boa parte dos nossos nomes aqui tem origem indígena, né? No Brasil, a miscigenação toda, normal encontrar com um índio ou um negro desencarnado. Você vai na África, seria normal encontrar um negro desencarnado? Tá. Tem gente que pensa que tem gente que quer pedigree de guia. O que é o pedigree? Guia de raça, Mônica. Tipo assim, você pode ver o meu mentor? Eu falo, como é que você imagina que seria o seu mentor? Louro, cabeleira, olhos azuis, né? Quer dizer, você está falando de amparador sueco ou norueguês, é amparador do Thor. Então, a pessoa fala, aí você fala, não estou vendo, estou vendo um negro desencarnado super legal, ou estou vendo um índio. Ah, é negro, índio. Isso é racismo espiritual, uma tolice enorme que tem que ser abominada, que isso é horrível, né? E uma besteira e outra. Pergunta para ele qual é a falange dele, você quer o pedigree do cara. E aí, pergunta a ele o nome. Nome, aquela entidade já teve milhares de nomes ao longo de muitas vidas. O que isso interessa? Então, não se preocupe com isso, e sim com a qualidade da informação que ele passa, qualidade da energia, e se aqueles toques que ele está dando tem bom senso. Todo mentor vai falar de evolução, de caráter, e eles sempre vão falar de um poder maior em tudo. Nenhum mentor diz que ele é a causa. Ele sempre fala, pensa... Até Jesus falava, Pai acima de tudo. Agora, espíritos mistificadores sempre puxam uma coisa para ele mesmo, é personalista. Ele não, e outra, se recusa a falar em nome de um poder maior. Essa é uma das chaves, você filtrar as mensagens. Eu tenho um guia que é assim, tá? O que é que ele fala? Ele fala que eu sou especial. Isso não é um guia. O guia não vai chegar e falar assim, olha, você é especial, você está na Terra por um acidente cósmico. E outra, ninguém te entende porque você não é daqui. Então, e outra, você vai ser resgatado e levada para um mundo superior. Tá. Aí ela sai assim, eu sou especial... Esse povinho daqui também ninguém me entende. Depois o povinho. Veja, aumentei o ego dela. Não seria melhor chegar e falar assim, você não é especial, você é igual a todo mundo e está ralando todo dia para crescer. E outra, você não vai ser arrebatada. Por que você vai e os outros não vão? Né? Então eu vou botar ela com o pé no chão para ela viver aqui em condições normais. E outra coisa, vê se cresce, viu, garota? Isso é um mentor. Agora o obsessor fala, como você tem um corpo espiritual... Você deve ter vindo, agora virou moda, veio de Arturos. Porque tudo que é ET agora veio de Arturos, ou de Órion ou das Pleiades. Ninguém vem mais de Saturno ou Vênus, virou série B. Todo mundo quer agora planeta com pedigree, Margarete. Não é verdade, Mônica? Tipo assim, o ET da onde está vindo? Pleiades. O ET está vindo da onde? Plutão. Porra, você está de sacanagem. As pessoas são babacas com isso. E outra, o espírito vai vir uma luz. Você vai querer saber que raça ele é. Isso é uma besteira.
Quebre esse paradigma. O importante é a consciência, energia e qualidade da informação. Vamos lá. Aqui, uma saída do corpo, onde aparece claramente o que é chamado cordão de prata, e a música está tão ruim no mundo inteiro, né? Mônica, quando eu escuto determinadas músicas, eu quero sair do corpo. Para ir para bem longe, onde não tem aquilo, gente. Então, tem música ruim, faz você sair do corpo. Quando eu escuto a Margarete, eu fico dentro do corpo para prestar atenção. Mas tem umas músicas que eu quero ir para longe. Margarete, eu acho que também tem que ir para longe, né? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem 2 mentores à moda egípcia, projetando a pessoa, ajudando através de passes. Vocês estão vendo esses filamentos energéticos aqui? Dá para ver? Tá. O cordão de prata é uma série de filamentos energéticos que emerge da cabeça até os pés, são milhares. À medida que o corpo astral vai subindo, os filamentos vão se juntando, formando um feixe de luz, que metaforicamente ganhou o nome de cordão de prata. Da região dos 7 chakras principais, saem os filamentos maiores, né? Mas principalmente da área da cabeça, por causa da glândula pineal. À medida que o corpo astral vai subindo, os filamentos vão se interconectando e quanto mais longe do corpo, vai ficando cada vez mais sutil. Os antigos chamaram de cordão de prata. E aí alguém chega e fala, se é um cordão de prata, alguém pode partir? Mas isso não parte. Mas não é um cordão? Não, não é. Então, como é que se chama cordão? Por causa disto aqui. Vamos lá na Bíblia de novo, no Eclesiastes, pessoal. Tá, pergunto, quem escreveu o Eclesiastes, pessoal? Vão para o inferno porque não estão lendo a Bíblia, né? Não há um nome, é um pseudônimo, o pregador, que se desconfia que fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo. Então, no Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 6 e 7, olha o que aparece ali, Mônica. Antes que se rompa o cordão de prata. Então, por que o pregador da Bíblia chamou de cordão de prata? Muitos livros citam esse pedacinho. Para ajudar vocês, vamos lá no versículo 1 para botar no contexto histórico. Olha só. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho nele contentamento, ou seja, serve a Deus enquanto você é jovem e forte. Imagina, pega o Tiago e o Fábio, fica velhinho e vai tentar fazer essa obra velhinho, não tem força nem para levantar. Então, serve a Deus quando você está forte e jovem. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. É um poeta, não é, gente? No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores são os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Ele alertou, serve a Deus enquanto você é jovem. Cada versículo ele vai envelhecendo a pessoa. Aqui os dentes caíram e a visão foi perdida. Quer dizer, caíram os dentes e ele está ficando cego. Cada versículo ele quebra uma coisa no corpo. 4. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Agora está ficando surdo. Cada versículo ele vai só envelhecendo a pessoa. Quando chega no 6, ele mata o cara. 5. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. Quando o gafanhoto for um peso, o cara está na beira da morte. E pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, os pranteadores andarão rodeando pela praça, ou seja, todo mundo chorando pela iminente morte do cara. No versículo 6, ele mata o cara. Olha, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele está dizendo? Na hora da morte, romperia uma conexão que ligaria espírito e matéria. Ele chama a conexão de cordão de prata. É uma metáfora. Cordão, algo que liga duas partes. E prata, porque é energético, lembra o brilho da prata. Então, séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador, chamaram o elo energético de cordão de prata. Não é uma corda e muito menos de metal, né, pessoal? É a metáfora de um poeta lá atrás, na Bíblia. É um feixe de energia que só se rompe na hora da morte do corpo, e não por causa da saída. Está dando para acompanhar, pessoal? Eu estou dando dados para vocês, histórico, embasamento, para você ver de onde a informação está vindo. Bom, esse aqui é o Sylvan Joseph Moudon, americano. Em 1929,
na América do Norte, aí está ele, publicou este livro, Projeção do Corpo Astral, que hoje só se acha em sebo aqui no Brasil, 1929, América do Norte, década de 1960, começou a sair no Brasil. O que esse livro tem a ver com o nosso tema? Foi o primeiro livro que eu li sobre saída do corpo, na década de 70. É um livro muito recomendado. Neste livro, eu encontrei a resposta do que eu estava procurando há tempos. Porque até então eu estava acordando paralisado e tendo saída do corpo. Quando eu bati o olho no livro, o autor tinha a mesma coisa. E você reconhece quando algo é verdade, porque o que você está lendo você já sentiu, ou o que alguém está falando você sabe que é verdade, tem ressonância com o que você já sentiu. Ele narrava paralisia do sono e logo depois uma saída do corpo. Ele chamou esse fenômeno de catalepsia astral, modernamente catalepsia projetiva, que é o fato de acordar e não conseguir se mexer. A medicina chama isso de paralisia do sono. E é claro, tem várias teorias, disfunção neuronal, estado alterado, tem um monte de coisa. Só que eu te falo o seguinte, acordou paralisado, não tenta se mexer, calmamente você vai para fora. Prova para você o que eu estou falando, que aí não vai ter dúvida. A paralisia do sono é algo fisiológico. Que o que eu estou dizendo, você pode aproveitar esse momento para dar uma escapada. Tá? Ele chamou de catalepsia astral, que era o fato de acordar e não conseguir se mexer. Agora veja, semana passada eu estava em casa, estou sentado, fiquei paralisado, não conseguia me mexer. A aura da minha cabeça soltou para trás, então eu vi o duplo do quarto com o corpo paralisado, só que eu estava acordado. Como é que eu vou chamar de paralisia do sono se eu estava acordado? Não estava no sono. Então, um estado alterado. Agora vocês vão ver quais são as causas destas paralisias. O que eu descobri? Não era só deitada, ela pode ocorrer sentado na hora de um transe mediúnico, pode ocorrer quando você está meditando. Daí eu montei, isso é inédito, tipo de catalepsia. Quer dizer, os tipos de possibilidades que podem causar uma sensação de não conseguir se mexer. Tá? Vamos ver os diversos tipos. Ó, vamos lá. Primeiro, catalepsia durante a saída do corpo. Veja, você está vendo o corpo astral ligeiramente para fora. Por que você não consegue se mexer? Metabolismo cardiorrespiratório baixo, o campo energético já meio para fora, ondas cerebrais baixas, você não mexe nada. Aí você se apavora, o metabolismo acelera, você trava no corpo e acorda daquele jeito. Fica quietinho, se arrisca, você não vai morrer, senão eu já tinha morrido há muitos anos. Outra coisa, década de 70, chegava gente para mim e falava assim, cuidado rapaz, você pode morrer com isto. Curiosidade, esse pessoal morreu e eu não. Saída do corpo não te mata, eu te garanto que eu estou aqui até agora. Agora está dentro do corpo, vai te lascar no final. Vamos lá. Aqui, ó, é assim que é a paralisia, veja, por um instante você está fora de fase, né, e não consegue mexer o corpo, tá? Se você ficar quietinho, olha o que vai acontecer, ó. Tá? Como eu acabei de falar para vocês. Veja só. Por isso que eu falei para o Fábio, a palestra tem que ter imagens, porque senão como é que eu vou explicar tudo isso? As imagens ajudam muito. Ó. Tá. Escutando música, já deve ter te acontecido. Uma música bem tranquila, você acaba dando uma apagadinha. Quando você desperta, hã? Você fala assim, viajei. Né? Você estava meio que para lá. É uma soltura temporária, veja, você não consegue se mexer e sente que você está meio para fora, e não era o sono, é um estado alterado, às vezes escutando música. Na década de 70, Margarete, o que eu fazia? Não tinha CD, pegava um disco do Pink Floyd, aquele Metal, que tem aquela Echoes, aquela suíte, tirava a parte instrumental e botava na fita cassete, pegava um trecho do Yes, do Rick Wakeman, colocava, ia montando uma trilha sonora, e aí eu dormia ouvindo, tinha saída do corpo escutando Pink Floyd, gente, porque pegava as partes mais calmas. Aí tinha um senhor que falava assim, Wagner, coloca a Ave Maria de Gounod. Falei, que Ave Maria de Gounod? Pink Floyd é melhor, caramba. E ele não conseguia entender como é que com música comum eu conseguia algo e não com algo religioso. Ele preso nos dogmas dele. Então eu percebi o poder da música induzindo estados de consciência. Na década de 80, a música New Age, que foi surgindo, os mantras, tudo isso pode ajudar porque altera o padrão de ondas cerebrais. Tá. A catalepsia pode ser mediúnica. Aqui a Mônica vai adorar isso aqui e vários de vocês que trabalham aqui no Água de Aruanda na parte mediúnica. Veja. Ali está o espírito e aqui o médium. Não há uma entrada no corpo, espacialmente. Entrar no corpo não resolve nada. Agora, controlar a mente pode ser até a distância.
né? Então, neste caso, chega, por exemplo, a Mônica está ali. Chego eu aqui, sei lá, o doutor espanhol. Aí chega e envolvo a Mônica numa energia, e ela está ali de olhos fechados, antes de uma reunião. Aí a Mônica já está num estado alterado, sentindo a aproximação dele, vai reconhecer pela energia. De repente a Mônica fala, não consigo me mexer. Por quê? O doutor espanhol soltou o campo energético dela para encaixar o dele. Naquele instante ela não tem controle sobre o próprio corpo. Aí o médico vai falar, não consigo me mexer. Isso seria uma paralisia, não do sono, porque ela está acordada. E esta não é para saída do corpo, essa é mediúnica por influência de um espírito. Quantos de vocês não passaram por isso? Esta ocorre na mediunidade. Aquela que ocorre deitada é anímica, porque é o relaxamento. Mas a que ocorre por influência de espíritos, ela é mediúnica. Repara aqui, um passe tem um mentor acoplado na médium para passar a energia. Às vezes, a pessoa em pé, principalmente na Umbanda, né, Mônica? Quando a mediunidade é mais em pé, às vezes o médium em pé não consegue se mexer em pé. Quantos médiuns de Umbanda falam isso? Por causa da presença dos mentores. Aqui, a pessoa está dormindo, vem um mentor espiritual e dá um passe, e ela se solta por influência desse mentor. O que a pessoa vai sentir? Sentir uma presença no escurinho do meu quarto, deu um clarão e eu não conseguia me mexer. E, de repente, uma força me empurrou de baixo para cima, eu flutuei no ar e ali estava ele na minha frente. Quantos relatos assim? Este, por influência de uma presença extrafísica. Aqui, durante o sono, dá uma olhadinha, a mãozinha invisível do mentor no chakra da testa, para estimular, soltar o campo. A Mônica está deitada, o doutor espanhol vem e toca ali. Aí a Mônica acorda e descobre que não consegue se mexer e, de repente, se sente flutuando pela influência do espírito sobre ela. Aí é mediúnico, já não é anímico. Então, você teria a possibilidade anímica, a possibilidade mediúnica, ambas interagindo às vezes. Outra coisa, o medo de espíritos se chama pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas e invisíveis. Fobia, medo. Pneumofobia, medo de coisas invisíveis. Vamos chamar no popular espiritofobia. A maioria de vocês sofre esse problema mental, que é medo de seres invisíveis. Tá, pergunto eu. Se você é pintor, se você tem medo de tinta, seria bom ser pintor? Tá. Você tem medo de cimento, seria bom ser pedreiro? Não. Você tem medo de espírito, seria bom ser médium? Se você tem medo de espírito, seria bom sair do corpo? Sim ou não? Se você tiver medo de espírito, seria bom ter clarividência aberta? Conclusão, com medo tudo fica ruim. Por isso você precisa estudar, para que o que é sobrenatural se torne natural por clareza. O medo desaparece e aí você arrisca dar um passo para frente. O medo vem travando vários de vocês. E apenas são pessoas do lado de lá, não é bolinha de gás, não é satã, não é nada disso. São pessoas do lado de lá. Simplesmente tem alguém do lado de lá, eu saio e encontrei com ele. Tá? Igual você sai aqui e encontra com alguém. Ah, mas ele era uma bola de luz. Ainda é uma presença espiritual? E por que você não vira uma bola de luz também? O corpo astral é dotado de alta plasticidade, que fica o pessoal babando o ovo de mentor. Mônica, tipo assim, ele é uma luz. Tá, você está fora do corpo. Por que você não vira uma luz também, já que você é dotado de alta plasticidade? Ele é luz e você também. Mas a pessoa está condicionada que só o ser de lá é que é luz, e até o corpo tem energia. A gente precisa levantar um pouco a autoestima do ser humano, porque fica assim, olha os seres de luz, tá? E você não faz nada? Tá, é legal, tipo assim, por exemplo, a Mônica está ali e fala, o doutor espanhol é legal, mas a Mônica também é um espírito legal. Não é só ele, porque fica aquela coisa, Mônica, 90% é o espírito, 10% é ela, não, é 50-50, cara. Porque para semelhante atrai semelhante. Para ter alguém de luz lá, tem que ter alguém de luz encaixado para servir de elemento. Agora, tem médium que é tranqueira, não é luz nenhuma. E aí ele empata o trabalho. E tem médium que, por karma, tem que fazer aquilo. Agora, é mais legal alguém chegar e falar assim, você, o lado espiritual, o que é para você? Falar, minha grande alegria. Agora, Margarete, Mônica, quantas vezes você chega para alguém e fala assim, para um médium, e o lado espiritual? É minha cruz, é karma. Porra, dá vontade de bater na pessoa. Diferente, você fala, não, que karma, caramba, se é a minha alegria, tira isso, eu morro. Né? Nunca consegui entender por que a pessoa acha que aquilo é um peso. Talvez pela ignorância dela. Porque se tivesse clareza, ela não diria que é um peso. Vamos lá. Outra, aqui no caso do toque, se de repente ela acorda,
paralisada, e alguém toca na testa dela, qual é a reação dela? E aí, imagina, escurinho do quarto, ela acorda, não consegue se mexer. E aí, de repente, tem alguém com o dedo na testa. Qual é a reação dela? Oi? Susto, medo. Isso vai acelerar o metabolismo. Tá. A reação dela não podia ser diferente, já que ela está estudando a parte espiritual, tipo, tem alguém com o dedo na minha testa. Mentor, se é você, eu quero sair do corpo. Não deixa eu ficar aqui dentro, igual The Walking Dead. Eu não sou um zumbi, eu sou um espírito encaixado. Dá uma forcinha, mano. Não seria isso? Outra coisa, se o espírito chegar, eu consigo tocar no ombro físico dela ou eu atravesso? Atravesso, tá. Mas se ela está meditando e a aura do ombro está para fora, eu conseguiria tocar na aura do ombro? Só que como está meia-meia, ela vai jurar que eu estou com a mão no ombro. Eu não estou com a mão no ombro dela. Então ela acorda. Meu Deus, tem alguém com o dedo na minha testa. Pergunto, o espírito está com o dedo na testa ou no raio de ação do chakra frontal? Mas ela vai jurar que ele enfiou o dedo na cabeça dela. Esse é outro erro muito comum. Então, existem toques de mentores para facilitar, às vezes, uma experiência. Se acostume, não tenha medo, porque isso vai acontecer cada vez mais à medida que você for desenvolvendo. Se tiver medo, para um pouco, estuda mais, ganha segurança para depois aprofundar. Olha aí, antes da saída total, olha lá uma presença esperando. Tá, olha aqui, ó, 2 mentores ajudando numa saída. Outra coisa, eu falo assim, eu vi uma entidade ali. Aí alguém leigo fala, eu acho que ele é espírito ou é da Umbanda, né? Porque ele viu uma entidade. Tá, o fato de eu ver uma entidade significa que eu sou da linha X ou Y? Deixa eu dar um exemplo, ó. Respirei. Aí alguém fala, eu acho que ele é yogi. Ele respirou. Então as pessoas, elas polarizam. Então alguém fala, eu acho que ele deve ser espírito. Na saída do corpo, já se falava de saídas do corpo desde o Antigo Egito. E o espiritismo é 1857 para frente, gente. Você vê a que ponto chega a ignorância. Porque saída do corpo não tem doutrina, já acontece desde a antiguidade. Aí um mentor vem e aplica um passe para soltar a pessoa. Veja, ó. Vem buscar. Ó. Mônica, às vezes a pessoa está deitada e pensa assim, espírito de luz, me levem para eu conhecer os grandes mistérios do universo, me leve a Orion, me leve a algum lugar, expanda a minha consciência, ó, mentor. Fica aquela coisa bem babaca, teatralizada. Tipo, mentor. Por que você não fala? Galera, dá uma forcinha. Eles não estão preocupados com a maneira como você lida com isso. E aí vem um mentor, puxa você para fora, como você está vendo, para com você no ar, e aí você fala, vai abrir o portal para as Pleiades? Não. Eu queria conversar com você já há um tempinho. Por quê? Porque nós precisamos ter uma DR. Discutir o relacionamento, mano. Eu te ajudo lá embaixo, você só faz merda. Você tá irritado, pisoteia todo mundo, você é um babaca, tá me dando um trabalho do caramba, hein? Eu não vou te levar para as Pleiades, coisa nenhuma. Eu tô doido para te dar uma porrada, porque você me dá só trabalho. Volta pro corpo e lembra, cara. Aí você acorda com um gosto amargo na boca, como se tivesse tomado um sabão, você queria Pleiades, tomou um esporro. Então, é melhor não pedir nada. Deixa que o universo traga o que for melhor para você. Saia esperando a apertada. Se você ganhar Orion, é lucro. Agora, essas apertadas eu tomei muitas. Mônica deve ter tomado. Gente, mentor não te elogie, não amacia. Ele te dá um aperto, igual o professor aperta o aluno para ele estudar. Ele não dá mole para o ego da gente. Então, de vez em quando, porque todo mundo imaginava que um mentor, um guia, a pessoa sair do corpo, ele pegasse ela, fizesse cuti-cuti no chakra umbilical dela, sabe? Falar, querido, fica aqui, dorme um pouco. Pelo menos os mentores que eu vejo não são assim, não, gente. Eu queria um desses. Você sabe, os caras falam, cresce, moleque. Uma vez eu perguntei como é que Deus tinha criado tudo. Aí um mentor riu e falou assim, nós também estamos tentando saber. Eu perguntei, poxa, alguém tem que saber. Ele falou assim, tem espíritos no plano mental que não tem nem forma. Eles sabem tudo, porque estão além do tempo e do espaço. Tá, pergunta lá para mim. Nós já perguntamos. Qual foi a resposta? E ele me disse, a resposta era tão complexa que a gente não entendeu nada. Eu falei, qual é a solução para esse mistério? Não tem solução. Só tem uma. Vive, evolui para um dia ser igual a eles e assim entender. Que tal você voltar para o corpo e crescer?
Aí eu parei de perguntar as coisas. Que cada vez que outra, me diga isso, ele fala, vai estudar. Eles não dão, porque o professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova. Ele pode estimular o aluno a ele correr atrás. Tá. Pode haver esse tipo de catalepsia aqui, ó, bioenergética. Quando a energia da pessoa está ativada, por exemplo, ó, os chakras dela, os centros energéticos, que vai ser o tema que eu vou trazer da próxima vez, tá? Deixa eu passar rapidinho aqui. Ó, os chakras principais. Veja, na hora que a pessoa está ali meditando, às vezes a aura solta um pouquinho para o lado, para cá ou para lá. Você está meditando. Quando a aura encaixa, você vai assim, hã? Parece que você estava caindo para o lado, não é isso? E vamos falar a verdade aqui só para nós. A maioria das vezes que você disse que foi meditar, você estava cochilando. Vamos falar claro. Aí cochila meia hora, alguém fala, e aí, dormi? Não, eu estava meditando. Não, você estava cochilando, fala a verdade. Aqui, a saída durante a meditação, que pode acontecer às vezes. Os chakras principais, só para ter uma ideia do posicionamento, tá? Ó, base da coluna, baixo ventre, chakra umbilical. Aqui eu não estou falando do chakra do baço, que é secundário, eu estou falando da linha reta. Chakra cardíaco, laríngeo, frontal, e aí os chakras abertos totalmente. Quando acontece que você está quietinho e esses chakras ascendem, espontâneo ou pela vontade, você está ali, você começou a fazer um trabalhinho de acender os chakras. De repente, os chakras ascendem. Você descobre que não consegue se mexer. O que seria isso? Uma paralisia por causa dos chakras. Também é diferente da mediúnica e diferente daquela que a pessoa sai do corpo. São tipo, ó, pode acontecer uma saída do corpo através de um dos chakras, ó, olha a diferença aqui, ó. Tá? Olha aqui, o chakra do alto da cabeça. Veja só que incrível essa imagem. Tá? A aura expandida. Tá? Aqui, ó, tirado do Showa Kokusui da cura prânica, que era um cara muito bom. Chakra cardíaco, chakra coronário. As figuras antigas dos iogues, falando sempre do chakra do topo da cabeça aceso, elevado. Olha só. Isso já é falado há milhares de anos. Isso aqui é importante. Dá para vocês verem o chakra frontal aqui, pessoal? Conseguem ver que está um pouco para fora? Isso que eu vou falar agora é muito importante. Lembra que eu citei que passando energia, a aura das mãos estufa? Tá. Às vezes a pessoa está fazendo isso aqui e a aura dos dedos espicha. Vários de vocês devem ter sentido isso. A pessoa está ali, a aura dos dedos espicha, Mônica, você fala assim, minha mão está aqui, mas parece que está dentro dela. Tipo assim, um Wolverine energético. Né? Não dá essa sensação? Porque esticou, né? Se estica a aura dos dedos, se estica a aura das mãos, estica a aura de qualquer um dos chakras. Então aqui, você está relaxado, aí a boca do chakra faz isso aqui, centímetros para fora. Vai dar uma sensação que você está indo para fora do corpo, só que você não saiu. Foi o chakra que deu uma espichada, como você está vendo. E, de repente, você começa a ver algo à distância. Você não está lá, você está aqui. Foi o chakra frontal que trouxe a visão. Chama-se clarividência. Se a pessoa não souber, ela vai achar que é desdobramento. Quando aquilo era um espichamento. Deixa eu dar um exemplo. O capitão do submarino está lá embaixo e ele pede para subir o periscópio. O periscópio está acima da linha da água, vendo as embarcações. O capitão está lá embaixo. Ele está lá embaixo, mas a visão não parece que está lá em cima, mas ele não saiu de baixo. O chakra frontal é como um periscópio. Às vezes a visão vai longe, mas você não saiu daqui. Você pode confundir com projeção astral e era clarividência, como vocês estão vendo, tá? Fábio, quanto tempo eu tenho? 13 minutos. Falta quanto? 15. Eu preciso saber para não atrapalhar o próximo palestrante. Tem uma coisa que é o pavor dos palestrantes, é a pessoa com a plaquinha do tempo. Ah lá, aqui, mostra para eles, ó. É o obsessor do tempo, ele toda hora é plaquinha, né? Vamos lá. Gente, aqui vocês estão vendo a soltura do chakra frontal, ó, novamente. Essa aqui deve estar melhor, ó, por dentro do chakra. Aqui uma saída, olha os chakras, olha o cordão de prata. Por isso que quem quer estudar as saídas do corpo, precisa estudar os chakras e mesclar os dois temas. Porque um tema incide diretamente no outro. Bom, pode acontecer também durante a ascensão da Kundalini, né? A energia da base da coluna subindo. Veja, pelos canais da coluna. Ó, deixa eu avançar mais um. Ó, aqui. E aí a pessoa,
na hora que sente essa energia subindo, fica paralisada. É uma paralisia bioenergética, que é diferente da mediúnica, que é diferente durante o sono. São paralisias com motivos diferentes. Tá, e essa daqui que a Mônica vai adorar, catalepsia ufológica. Quando chega uma presença extraterrestre, você não consegue se mexer por causa dela. Veja as possibilidades. Ó, nas saídas do corpo, muitas vezes abre uma passagem por cima, aberta por um mentor, a pessoa entra ali e já sai em outro plano. É tipo um Stargate, um portal espiritual, né? Ela entra ali e já sai lá. Como é que as pessoas narram isso? Entrei num túnel de luz, não é isso? O túnel de luz é uma passagem entre planos. Você passa, do outro lado tem um mentor ou uma presença te esperando. Então, é aquilo ali, ó. Ó, veja lá, o cara saiu, já se abriu uma passagem para outro plano. Ó, aqui a mesma coisa. Ó. Tá? Às vezes a passagem, o mentor projeta, tem um formato de uma porta ou uma janela, para ficar mais familiar. Ó, a pessoa fora do corpo vai passando para outro plano, ó, atravessa, chega do lado de lá onde ela está sendo aguardada por um mentor. Aí alguém fala, entrei num túnel de luz. Ah lá, obsessora, com 10 minutos ali da plaquinha. A pessoa fala, entrei num túnel de luz e um ser de luz estava à minha espera lá na ponta. É uma passagem entre planos. Gente, esse monge tibetano está dormindo lá no Tibete. Agora para eles lá é noite. Ele sai do corpo, atravessa o portal, em um instante está aqui em Aracaju, fora do corpo. Seria possível? Então, Fábio, seria possível alguém do Tibete estar assistindo o evento? Sim. Não lá, aqui, está fora do corpo, deixou dormindo e veio para cá. Porque às vezes os caras são espertos, falam assim, ó, a Margarete vai cantar, o cara, vou lá. Porque lá no Tibete não tem ela. Gente, olha lá, o cara vem passando, olha quem recepciona ele do lado de cá, ó, tá? A surpresa agora, sujeito saiu, abriu a passagem. Quem que ele espera encontrar? O mentor. Surprise! Isto acontece cada vez com mais frequência, com diversos tipos de extraterrestres, né? Como vocês estão vendo. A quantidade hoje é enorme de relatos sobre isso. E tem também aqueles relatos de abduções em que foi levado o corpo astral e não o físico. Tem dois tipos de abdução, uma com o corpo e a outra sem o corpo. Como as pessoas não conheciam saída do corpo, elas acharam que tudo era abdução física, mas uma parte é extrafísica. O corpo astral foi levado. Ah, me botaram um chip. Cadê? Você não acha porque está no outro corpo. Tá? Então, às vezes, quando é físico, você acha no físico. Então, se esses seres te levam, por exemplo, olha só. Imagina, você acorda deitado com os caras te olhando. Cabeção. Nem é um, não parece, a gente fala, meu Deus, é o capeta. E olha aí que bonitinho que eu montei. E aí, gostaram? Ó, isso aí durante o sono, a pessoa paralisada, olha quem está perto. E aí, você ia correr de um bichinho desse, gente? Só porque tem aparência diferente? O motivo pelo qual os extraterrestres ainda não desceram. Alguém mostrou a televisão aberta, a programação de domingo para eles. A conclusão que eles chegaram, não há vida inteligente no planeta. Porque mostraram a programação para eles. Bom, e aqui a nossa galáxia, que é apenas uma entre bilhões, sendo que da galáxia a gente também é um pontinho. Olha a imensidão e vê se você sabe tudo. Não tem como, ó, basta olhar para cima para a gente entender que nós passamos de um pontinho no infinito e nenhum de nós sabe muito mais do que a gente imagina. A gente está aqui ralando para aprender as coisas. Tá, finalizando aqui, olha que imagem bonita e olha esta aqui. Pena que está claro, gente, olha. É uma pomba da paz no centro do coração. Tá, agora, preciso que você feche esse arquivo e abra o outro que estava embaixo. Para finalizar, esse foi o panorama geral sobre saídas do corpo e tipos de paralisia, tá? Para finalizar, para deixar assim um clima bem legal, eu separei algumas imagens de grandes mestres da história. Homenagem a quem são professores da consciência que desceram para ajudar. Tem de todas as áreas, tá? Conhecem? Olha só. Jesus, né? Dispensa apresentações, grande irmão da humanidade.
Jesus em Corpo de Luz, é uma pintura do Nicholas Hirsch. Siddhartha Gautama, o Buda, também outro maravilhoso, olha aí. Um dia eu posso dar uma palestra aqui sobre o Om Mani Padme Hum, especificamente esse mantra e o budismo. O Buda nasceu aonde, gente? Na Índia. Qual é o biotipo de um indiano? Alto, moreno, vegetariano, clássico. Então, como é que vocês veem estátuas de Buda japonês enorme de gordo? Comeu muito yakisoba? O que acontece? O Buda nasceu na Índia, mas como o budismo se propagou para o Oriente, a imagem dele foi sendo remasterizada. Mas isso só explicando numa palestra para vocês entenderem. Aqui está o clássico. É um amigo meu que monta essas imagens, Mônica. Olha só como elas ficam lindas. Krishna, né, o grande avatar da Índia. Paramahansa Ramakrishna, grande yogi do século XIX. Ramatiz, aí. Swami Sivananda, um grande yogi do século XX. São pessoas que eu admiro. Ramana Maharishi. Paramahansa Yogananda junto com Ramana Maharishi. Aurobindo, só craque do campo espiritual. Rabindranath Tagore, com o Gandhi. Francisco de Assis. É um timaço, né? Tem gente em todas as posições. Shiva, keep walking. Muito boa essa daí, né? Gente, a Lakshmi, a mãe divina, a deusa da abundância e da prosperidade, esposa de Vishnu. Durga, a protetora, a guerreira. Ganesha. Na próxima vez que eu vier aqui, a palestra hinduísmo, vou falar muito do Ganesha para vocês. Kuan Yin, a deusa da compaixão chinesa. Ai, que linda. Olha essa imagem que o amigo montou para mim, Mônica. Embaixo da árvore, a expansão. Uma árvore em movimento. Bezerra de Menezes. Guardiões indígenas, protetores invisíveis, aqui nas Américas, principalmente. Esse é um amigo meu. É um dos caras principais do grupo dos iniciados. Até hoje eu não sei o nome dele, nunca perguntei, não me interessa. É parceirão de evolução. Maria, Lao Tse, é um timaço, tem gente de todas as áreas. Oxalá. Pai Joaquim. ETs, olha essas imagens. Para quem gosta de rock, só ler. Na retinha final, mais 2 minutos, o que eu separei daqui para frente? Eu costumo brincar dizendo o seguinte: se não for para ser feliz, para que estudar essas coisas? Então, para finalizar, eu botei umas imagens engraçadas, porque a gente precisa rir um pouco mais. Espiritualidade não é sissudez, não é cara amarrado. Então, para divertir um pouquinho, no final, Simpson meditando. Olha aí o homem moderno, gente. Coca-Cola na veia, tudo na veia e não sai dali do celular. Jesus e os caras tudo no celular, ninguém está escutando, olha lá. Olha o olho do cara quando viu o bolo, Mônica. É só ler, gente. Sabia que existe vida fora da internet? Me manda o link. Peguei esse aqui com o celular ligado na hora da palestra. Viu, Fábio? Aqui, ó. Eu trouxe uma flor para você, mas eu comi. Gente, não sabia que ficar passando 10, 20 reais no cartão dava 800 reais. O Baby Sauro falando. Se eu te disser que não seremos notados, você acredita? Aí, todo mundo no celular.
Nem só de pão viverá o homem. Tem que ter uma margarina. Essa foi boa, mas mesmo assim vou te mandar para o inferno. É fácil parecer perfeito quando você não está fazendo nada. Se benze, porque a sua felicidade vai ofender muita gente. Se eu tivesse a maturidade de hoje, não teria errado tanto. Se você não tivesse errado tanto, não teria a maturidade de hoje. Se não é certo comer de madrugada, por que tem luz na geladeira? Está explicado. Já terminei no horário, hein? Então...